Graça e paz, pessoal, tudo bem? Mais uma edição do programa História de Superação. Eu quero agradecer a você pela audiência e que Deus continue abençoando a sua vida. Então curta a nossa página, compartilhe e se inscreva no canal da Igreja de Irajá. Hoje nós estamos aqui com o irmão Adriano. Adriano é o obreiro do Ministério Celebrando a Vida. E hoje ele vai falar um pouco da sua história, da sua superação, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Adriano, queria que você se apresentasse para o nosso público. Me chamo Adriano, tenho 46 anos, sou um filho amado do Senhor. Estou me recuperando na área da ansiedade, da falta de paciência, da ira e outras coisas mais. Coisa boa, que bom. Adriano é um filho amado do Senhor, tem sido uma pessoa muito influente aqui no nosso ministério. E Adriano, queria que você falasse um pouquinho para o nosso público da sua história de vida. Como é que dá o seu processo, sua história de vida, para que você chegasse, né, exatamente aonde você chegou e que, graças a Deus, você tem se recuperado. Como é que se dá esse processo? Então, lá em casa, a minha família éramos meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, Rogério, eu do meio, Adriano e Cristiano. Nós tínhamos uma vida tranquila, normal, não passávamos de necessidade. E, sendo que minha família nunca foi de pensar em economia, em guardar dinheiro. E sempre vivemos assim, o que meu pai ganhava, gastava. Meu pai bebia muito, né? Todos os dias meu pai bebia. Sexta-feira, então, era o dia que ele chegava todos os dias embriagado. A gente via aquela cena triste do meu pai, né? Era trabalhador, ele botava a comida dentro de casa, mas ele acha que aquilo dali era o suficiente, então ele achava que ele tinha o direito de fazer isso, como se fosse, agora é meu lazer, minha casa está abastecida, meus filhos estudam em escolas particulares, então, como se ele achasse isso normal. E foi passando o tempo, né, a gente foi crescendo, a gente foi se tornando, né, adolescente, e eu começava a ver aquela cena do meu pai beber todos os dias. Quando nós ficamos mais adolescentes, começou a sair, a frequentar festinhas de rua, e eu comecei a entrar também nessa de começar a beber também. Meu pai descobriu que eu estava bebendo. E ele falou assim para mim, ele me chamou: Adriano, eu não vou proibir você de beber, mas eu vou ensinar você a beber dentro de casa. Então não entendi o que ele quis dizer com isso, mas ele era meu pai e eu ouvia o que meus pais falavam para mim. Meu pai tinha hábito de beber todos os dias 2 cervejas. Acabava de jantar, assistia a novela, aquele negócio todo, e ia beber a cerveja dele. E ele passou a comprar 2 para ele e 1 para mim. E todo dia era isso, 2 para ele e 1 para mim. Até que eu comecei a invadir a cerveja dele. E ele passou depois a comprar 2 para ele e 2 para mim. E isso era todos os dias. Passou o tempo, entrei pro quartel, já tinha o meu dinheiro, cheguei até a pagar o último ano da minha escola com o salário que eu recebia do quartel, e final de semana era aquilo. Não eram 2 para ele e 2 para mim, era assim, caixa de cerveja. E foi passando aquilo dali, eu fui começando a beber, até que um dia meu pai perdeu o emprego. Meu pai foi para Vitória trabalhar na padaria de uns tios meus lá de Vitória, que tinha fábrica, padaria. E nisso, o meu irmão mais velho já tinha saído de casa nessa época, já morava sozinho, e eu fiquei em casa segurando a onda de alimentação. Meu pai mandava o dinheiro do aluguel e tal, até que teve um tempo que não aguentou, minha mãe foi embora para Vitória também, com meu irmão caçula. Eu fui morar na casa de uma tia minha, sendo que eu ficava mais no quartel do que na casa da tia minha. Aí é ali que a história da bebida foi que começou mesmo a piorar, né? Porque vivia no quartel, o quartel já é esse ambiente de bebida. Toda semana tinha um futebol lá dos oficiais, do sargento, e depois do futebol tinha aquela bebida, aquela coisa toda. E eu fui começando a me envolver cada vez mais na bebida. E isso acarretou coisas para minha vida que hoje em dia eu poderia ter seguido uma carreira militar, não segui, porque eu só queria saber de beber, pagode toda sexta-feira, saía com o pessoal do quartel, e quando eu não estava no quartel, eu bebia na rua, ia para a casa do meu irmão onde ele morava, ia para lá, ele lavava minha roupa na época,
levava a cerveja para lá, induzia meu irmão a beber também. E foi cada vez mais, bebendo. E eu não bebia pouco não, gente, eu bebia muito. Eu bebia muita cerveja mesmo, pastor. Muita cerveja. Então dá para perceber que a bebida na sua vida foi algo gradativo, né? Sim. Você começou dizendo que você aprende a beber dentro do lar, uma cerveja para você, 2 para o seu pai, depois 2 para você, 2 para ele, e aí você vai para o quartel, chega no quartel, agora você é autossuficiente financeiramente falando, né? Sim. E aí você bebe ainda mais, que talvez você não tenha percebido, lá naquela época possivelmente, como é que a bebida foi gradativa na sua vida. Você começa com uma cerveja, daqui a pouco uma caixa não satisfazia a sua necessidade. Então você diz para mim, você poderia ter seguido uma carreira no quartel, Poderia. né? Você perdeu um pouco do bom senso por conta disso, Adriano? Esse bom senso de se preocupar com o seu futuro, de saber que você poderia ter seguido carreira e talvez por conta da bebida você não foi adiante? Sim, isso foi um prejuízo para você? Sim, foi porque como eu falei, a gente estava no quartel, só pensava em querer saber de bagunça. E a gente não pensava no dia de amanhã, a gente queria viver aquele dia ali. Então, nem pensava, ainda mais porque, assim, porque na época a gente tinha 6 anos para ficar no quartel. Estabilidade, né? Então, quer dizer, eu tenho 6 anos para correr atrás do meu prejuízo. Só que também teve um agravante porque eles mudaram a lei lá no quartel, que eles inventaram uma espécie de soldado especializado, o pessoal fazia uma prova, entrava e ficava até mais antigo que a gente. E nisso nossos 6 anos se resumiu a 4. E mesmo assim, mesmo perdendo 2 anos, eu continuei. Isso agravou um pouco também, porque meu pai e minha mãe foram morar longe, eu não tinha meu pai e minha mãe por perto. E eu não pensava no dia da manhã. E hoje em dia, eu me arrependo muito. Eu poderia hoje estar até já me aposentando se eu tivesse seguindo uma carreira militar. Então, perdi o bom senso, com certeza. Entendi. Uma história muito interessante, porque de fato o vício da bebida traz isso, né? Tira um pouco do nosso bom senso e a gente perde um pouco da consciência, né? Por isso que muita gente parece que demora até para admitir que ela está num caminho de vício, né? Sim. E aí vamos lá, Adriano. Então você vem desse lar disfuncional, né? Sua juventude, dos 18 em diante, que é a fase do quartel, você continua bebendo. Sim. E como é que dá esse processo seu, quando sua ficha cai? Como é que se dá o processo de você conhecer Jesus como Senhor da sua vida? Então, eu morava sozinho, porque praticamente eu morei a minha vida em toda, bem dizer, sozinho. E um belo dia eu estava sentado no sofá, eu tinha saído há pouco tempo de um relacionamento, e eu falei assim, pô, tem tempo que eu não me relaciono com ninguém, eu vou olhar as redes sociais. E lá, para minha surpresa, apareceu lá, Alessandra Pinheiro. Aí eu falei assim, não. Eu conheço a família, a gente morava na mesma rua na época, jogava bola com o pai dela, tinha maior carinho pela família. Aí eu falei não. Por que você disse não em relação a ela? Qual o fator que te leva a dizer essa não? Porque a família delas era toda evangélicas. E eu era do mundão. Então eu não queria, contaminar, a Alessandra com a minha vida do mundo. Então falei, não, conheço a família, não quero ficar mal com a família, não quero ficar mal com o pai. A minha família na época se dava muito bem com a família deles, minha mãe com a mãe dela, meu pai com o Bené, e eu com o Bené também, a gente jogava bola, tinha festinha junina, o Bené fazia aquela festinha junina pra gente, então eu falei, não vou contaminar uma pessoa com os meus maus hábitos. E nisso eu continuei minha busca no Facebook, até que veio aquela vozinha lá, que eu tenho certeza que já era Deus falando comigo. Volta na Alessandra Pinheiro. Voltei na Alessandra Pinheiro. E ela estava online. E ali eu comecei a puxar um assunto com ela. E ali nós começamos a desenvolver o assunto. Não com muita esperança, que na época eu tinha 3 filhos, bebia, não era convertido. E mesmo assim a gente começou a conversar. E fomos conversando, marcamos para a gente sair. Saímos nesse dia. E aquilo dali, e a Alessandra Pinheiro me encantou naquele momento. E eu falei assim, caraca, essa é a mulher para minha vida, essa é a mulher que eu estou precisando. Mas, por outro lado, era muito difícil, porque ela tinha essa preocupação de eu ser do mundo, de eu beber. Ela pensou, o que minha família vai pensar? Você não é convertido? O que meus amigos vão pensar? E nisso nós ficamos de fevereiro até maio, até
a gente assumiu o namoro. E mesmo assim, ela assumiu o namoro, mesmo assim, um pouco meio contrariado. Aí, a partir dali, assumimos o namoro. Fui na casa dela fazer o protocolo certo, conversei com os pais. E ali nós começamos a namorar. E ali começou o processo da minha conversão. Né? Ela ia para a igreja. Eu até então frequentava a igreja católica na época. Né, frequentava assim, só para dizer que eu tô legal com Deus. É para a igreja católica. Deus, já fiz minha parte, já fui para a igreja. Mas na verdade eu não me envolvi em nada na igreja. E começamos a namorar, e às vezes ela ia para a igreja no domingo, eu ficava com a rapaziada bebendo. E até um dia eu falei assim, Thalisson, um dia eu vou na sua igreja. E fui, teve um domingo que eu fui. E quando eu cheguei na igreja, é a palavra que eu uso sempre, que eu me apaixonei pelo pastor João Emílio. E dali eu comecei aí a frequentar mais assiduamente, né? Sim, mais assiduamente. E ali começou, eu frequentando a igreja, procurei me envolver dentro dos ministérios, procurei a trabalhar dentro dos ministérios. E depois dali, eu me batizei. Foi fácil para você, Adriano, deixar a bebida? Você começa a frequentar a igreja, você tem sua experiência com Deus. Como é que foi para você deixar a bebida? Foi fácil? Foi difícil? Qual o grau de dificuldade para você deixar esse vício, né? Que era coisa, não sei se do passado ou do presente naquele momento. Como é que foi isso? Pastor, por incrível que pareça, foi a coisa mais fácil do mundo. Foi mais fácil sair do que entrar, sim, é isso mesmo? Sim. Eu estava em casa, eu me recordo que era a final do jogo de terceiro e quarto lugar, Brasil e Holanda. Eu estava com meu filho, botei meu filho para ver a televisão na sala e eu fiquei no quarto. Eu falei assim, vou lá comprar cerveja para ver o jogo. Só que quando eu falava que eu ia lá comprar cerveja, eu levantava e ia comprar cerveja. Nesse dia eu comecei a sentar, comecei a ficar me arriando na cama até que eu deitei. A partir dali, eu nunca mais bebi. Você nunca mais saiu para comprar cerveja, né? Nunca mais saí para comprar cerveja. Continuei a frequentar os lugares com os amigos que bebiam. Nenhum deles me contrariaram, nenhum deles me ofereciam cerveja. Pelo contrário, falava assim, que eu não sei como que você conseguiu parar de beber. Porque você aqui era um dos que mais bebia entre a gente. E foi assim, foi fácil. Foi Deus que fez eu parar de beber desse jeito. Porque Ele já tinha um plano para minha vida. E eu digo que foi simples assim. Quando eu falo para as pessoas ficam abismadas como eu parei de beber. E foi simples assim. Entendi. Na verdade, você foi uma pessoa bem determinada, né? Sim. Lógico que a influência de Cristo na sua vida está acima de tudo. Mas houve uma determinação sua também, né? Porque às vezes a gente fala assim, porque é muito difícil. De fato é muito difícil. Sim. Mas a questão não é só a força do pecado. Às vezes é a falta de perseverança, né? Sim. Quando a gente quer mudar, a gente consegue mudar. Sim. Com o auxílio de Deus. E aí você se converte. Parece que isso é um divisor de águas na sua vida. Sim. Você pede o seu batismo. Sim. Né? E aí como é que você conhece o Celebrando e qual a importância do Ministério Celebrando da vida para você? Como é que se dá isso? Então, logo depois que eu me converti, como eu falei, que eu estava conversando na época, a Alessandra, minha namorada, na época eu falei assim, Ale, eu preciso me envolver dentro da igreja, porque isso é importante para a minha caminhada. E eu vim, toda segunda-feira aqui na igreja tem a oração dos homens. E eu vim numa reunião, fiquei feliz com a reunião, orei, contei um pouco a minha história e tal. E nisso eu conversei com o seu Brito. O seu Brito, ele é o pai do meu concunhado. Eu falei, seu Brito, frequentei aqui a oração dos homens e tal. Ele falou assim, legal, Adriano, que você frequentou. Mas eu acho que o ideal para você que se converteu agora, está começando, é você ir pro Celebrando a Recuperação, que na época era o Celebrando a Recuperação. Tinha outro nome, né? Sim, era Celebrando a Recuperação na época. E eu vim pro Celebrando a Recuperação. Vim para as reuniões. E ali foi tão legal que o pessoal me acolheu com tanto carinho, né? Aquele momento que a gente louvava a Deus, cada um falava os seus testemunhos, né? O passo a passo do programa, e principalmente que tem a parte que a gente faz a partilha, né? Cada um coloca ali o que vem angustiando a gente, e ali eu descobri que eu tinha que tratar de uma série de coisas, como ansiedade, como eu falei no início, como a ira, como a falta de paciência, e vi que ali, que a gente tinha a visão que crente não tem problemas.
Achava que se converteu, aceitou Jesus e acabou. Pelo contrário. Crente acho que tem mais problema que a pessoa do mundo. Até pela consciência que nós temos, né? Então tem muita gente que se converte, tem uma experiência com Deus, mas talvez não tratou Sim. os vícios, os maus hábitos, os traumas do passado, né? Sim. É algo muito presente. E aí você tem essa consciência. Sim. Aí, com certeza, porque ficou os maus hábitos, eu precisava tratar disso. Então, comecei a frequentar o Celebrando, como eu falei, fui muito bem acolhido. No início, até a minha namorada, ela começou a frequentar comigo para me dar aquele apoio, para me dar aquela força, para eu não vir sozinho. E ali eu comecei a me envolver, comecei a tratar da ansiedade, da falta da paciência. Estou em tratamento ainda, porque um dia de cada vez, mas já melhorei muito com a minha ansiedade. Por exemplo, se eu botasse uma coisa na minha cabeça, eu teria que fazer no mesmo dia. Hoje em dia, confesso que eu espero um pouco mais, consigo absorver mais essa ideia de esperar, deixar para o outro dia, não tem necessidade de ser isso agora. A falta de paciência também eu consigo dar aquela respirada, um dia de cada vez. A ira também. Então, Celebrando muito importante para a minha vida, como vem sendo importante. Hoje em dia, graças a Deus, eu faço parte da equipe do Celebrando. Através do meu testemunho, eu acredito que eu ajudo muitas pessoas que devem passar pela mesma coisa que eu venho passando, através de outras pessoas que eu assimilei que eu precisava de tratamento. Então, Celebrando, com certeza vai ser um programa que eu vou continuar me tratando até Jesus voltar, né? Até Jesus voltar. Adriano, você falou que você está num processo ainda, né? Então você tinha falta de paciência, a ira e a ansiedade. Parece Sim. que até uma bomba relógio. Sim. Então, percebe-se na sua fala que parece que esses sentimentos que dominavam você. Sim. Hoje você consegue ter domínio sobre isso, né? Sim. Então, esse autocontrole, graças a Deus, foi restabelecido. E a gente fala aqui no Celebrando que a gente vive um dia de cada vez, né? Que não é uma frase de efeito, não. Isso é bíblico. Sim. Isso é um estilo de vida. Como é que é para você hoje, no seu testemunho hoje, do momento, como é que você se vê nessa condição de viver um dia de cada vez? É difícil, né? Ainda mais a gente que está no processo de recuperação, a gente que tem o processo da caminhada cristã, que não é fácil. Então, primeiramente, quando levanto, eu peço a Deus que Ele me dê, né, a sabedoria, a mansidão, a serenidade, para eu poder viver esse dia de cada vez. Ainda mais no mundo de hoje, que o mundo de hoje faz de tudo para você sair do sério, ter falta de paciência, ter a ira. Então, primeiramente, eu peço muito a Deus que Ele me dê essa serenidade. E eu lembro também sempre da frase do Celebrando, que é vivendo um dia de cada vez. Então, eu procuro usar isso, vivendo um dia de cada vez. Então, esse é o processo que eu uso, isso eu coloquei para a minha vida, que eu preciso primeiro fazer essa oração a Deus, lembrar de tudo que eu aprendi e aprendo sempre no Celebrando, que a gente está ali para aprender sempre. Esse processo de um dia de cada vez é fácil? Nossa, é difícil demais. Difícil demais. E eu costumo falar que quando eu acordo eu procuro falar assim: Senhor, hoje eu tenho que viver um dia de cada vez. E quando eu falo isso, fica mais tranquilo. Às vezes quando eu não falo isso parece que é uma coisa, às vezes eu fico perco um pouco a falta de paciência, ansiedade, ainda mais porque a nossa vida é um estresse só, o nosso dia a dia, e a gente precisa ter esse dia de cada vez. E como o senhor falou, é bíblico, né? Sim. Isso é bíblico, a gente precisa ser obediente a Deus. Sim. Também servir a obediência a Jesus, a Deus, né? É verdade. É importante falar sobre isso porque o modo como você pensa é o modo como você age. Sim. Né? O pensamento nos leva ao comportamento. Então, Sim. quando você fala diariamente, significa dizer que você está se preparando para viver esse dia de cada vez. Adriano, quero te agradecer, tá? Pelo seu testemunho. Pode ter certeza absoluta que já está edificando a vida de quem nos assiste. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e que você não saia desse processo. Permaneça nele, tá bom? Porque Deus tem coisa muito boa para sua vida. Amém. Tá? Eu quero te agradecer, você que nos assistiu. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Mais uma vez eu te peço aí, curta a nossa rede social, compartilhe esse testemunho e se inscreva no canal da Igreja de Irajá, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima semana. E lembre-se, viva um dia de cada vez.